Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho da avaliação da articulação sacroiliaca e da relação da articulação sacroiliaca com a coluna lombar e também das possíveis relações com alterações biomecânicas que a gente pode encontrar, tanto no joelho quanto no tornozelo e no pé. Então, quando a paciente chega para a gente com uma dor no quadril, com uma dor no lombar, na lombar e com um histórico, por exemplo, de algum trauma ou de algum mecanismo traumático que de tornozelo, por exemplo, entorse de tornozelo ou uma entorse de joelho, muitas vezes a gente negligencia a avaliação do quadril. A gente chama o quadril, essa região de cintura pélvica, como nosso centro de força. Então ele vai ser o grande centro, um grande ponto de equilíbrio. E todas as repercussões biomecânicas que a gente muitas vezes tem de tornozelo ou de joelho são compensadas no quadril. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, avaliar o quadril, avaliar a mobilidade do quadril e fazer uma correlação se a gente tem uma alteração que é uma alteração articular ou uma alteração muscular. Por que isso é importante a gente falar? Porque muitas vezes eu posso ter uma falha posicional, ou seja, eu posso ter um ilíaco rodado mais anteriormente, um ilíaco rodado mais posteriormente, mas isso não ser necessariamente uma falha de posição da articulação. Ou seja, a articulação está móvel, ela permite uma rotação anterior, ela permite uma rotação posterior, porém eu posso ter uma alteração muscular e um músculo fixando esse ilíaco em rotação anterior ou em rotação posterior. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é: a alteração ela é articular ou ela é muscular? Como é que a gente começa a fazer essa avaliação então? A gente tem um teste aqui que a gente chama de teste de flexão em pé. E o que a gente vai avaliar nesse teste de flexão em pé? Se existe ou não mobilidade dos ilíacos em relação ao sacro, tá? Então, a gente vai levantar um pouquinho a camisa do paciente. A gente vai fazer uma pegada na articulação sacroiliaca, tá? Então, faça a minha pegada na articulação sacroiliaca e vou pedir para a paciente descer, inclinar para frente, como se fosse colocar a mão no chão. E o que a gente vai observar aqui? Volta. De novo. Volta. Aqui, esse teste aqui, que é o teste de flexão em pé, ele serve para avaliar uma série de coisas. Felipe, eu já vi fazer esse teste para avaliar se tem escoliose. Também serve. Por quê? Porque, na verdade, você está avaliando, se eu estou avaliando escoliose, eu vou avaliar a curvatura. Desce. E quando ela coloca lá para frente, o meu olhar não é aqui, o meu olhar é aqui. Então, eu estou avaliando se tem presença de gibosidade, um lado mais alto do que o outro, mas não é o caso dela aqui. A alteração dela é de sacroiliaca. Então, pode subir. O que eu estou avaliando? Se tem mobilidade de um lado, se tem mobilidade do outro. Beleza. Então, se eu percebo, por exemplo, que eu tenho um lado mais móvel e o outro lado menos móvel, ou se um lado se movimenta e o outro lado não se movimenta, o que a gente vai ter que avaliar agora? Qual é o lado que está mais móvel e se ele é hipermóvel, ou se o outro lado que é hipomóvel ou não tem movimento. Aí a gente vai ter que avaliar cada um dos lados. Para isso tem um teste que a gente chama de teste de Gillet. No teste de Gillet, a gente vai fazer a pegada na articulação sacroiliaca e eu vou pedir para ela levantar uma das pernas, tá? Você vai levantar uma coxa e fazer uma flexão de quadril lá em cima. Isso. E volta. Com a outra agora. E volta. De novo à direita. Volta. Esquerda. Volta. O que a gente está avaliando aqui, tá? Como o meu dedo é posicionado aqui, nesse sentido, toda vez que ela faz uma flexão de quadril, esse ilíaco ele tem que rodar posteriormente. Então, a gente simulando isso aqui, nesse esqueletinho, se eu estivesse simulando isso aqui nela, tá? Comparando aqui, a minha pegada aqui, ela vem muito próxima à minha espinha ilíaca posterior-superior, só que, na verdade, não na espinha posterior-superior. Eu estou querendo pegar, na verdade, palpar essa articulação aqui, que é a minha articulação sacroiliaca. Só que a articulação sacroiliaca, ela tem um desenho como se ela fosse um Lzinho, com um braço menor e um braço maior. Mas, a princípio, a gente não vai falar disso. Eu quero saber o seguinte: se quando ela está fazendo o movimento, se esse ilíaco está rodando anteriormente e se esse ilíaco está rodando posteriormente, ou seja, se a articulação permite uma rotação anterior e uma rotação posterior. Toda vez que a gente faz flexão de quadril,
esse ilíaco ele tende a rodar posteriormente. Por quê? Porque a rotação posterior do ilíaco ela é complementar ao movimento de flexão. Então, quando a gente fala de flexão de quadril, a gente tem primeiro um movimento de flexão que acontece da coxa femoral e o movimento acessório, que na verdade vai ser o movimento do ilíaco que vai permitir com que a gente tenha um ângulo de flexão muito maior, principalmente maior do que 90 graus. Tá? Então, é isso que a gente vai estar avaliando aqui. Já quando a gente está fazendo extensão de quadril, o que acontece? Na extensão de quadril, o meu ilíaco ele vai rodar anteriormente. Quanto maior for a extensão de quadril, maior vai ser a rotação anterior desse meu osso ilíaco. E a gente está avaliando aqui se permite ou não mobilidade. O que a gente vai observar? Se eu tenho alguma restrição de mobilidade articular, a gente precisa tratar a articulação. Se eu tenho uma restrição muscular, eu vou ter que trabalhar a musculatura. Aí o que é importante a gente lembrar, quais são os músculos que fixam esse ilíaco em rotação posterior e quais são os músculos que fixam esse ilíaco em rotação anterior. Então aí a gente tem que retomar um pouquinho de anatomia e lembrar o seguinte, eu tenho músculos, por exemplo, que são os meus músculos posteriores de coxa. Tá? Então eu tenho os músculos posteriores de coxa, que normalmente a gente chama de isquios tibiais, mas que na verdade eles não são todos isquios tibiais. Quais são eles, os posteriores de coxa? Semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral. Qual o problema deles? Por que eles não são todos isquiotibiais? Porque na verdade eles saem da tuberosidade isquiática, mas não necessariamente vão para a tíbia. Né? A gente sabe que a porção longa do bíceps femoral vai para a cabeça da fíbula, mas eles funcionalmente atuam da mesma forma. Eles fazem flexão de joelho e extensão de quadril. Só que como eles possuem uma fixação aqui, se eu tenho um encurtamento dos posteriores de coxa, eu vou ter uma tendência de ter um ilíaco fixado posteriormente. Do mesmo jeito que eu tenho um músculo que se insere na região anterior, que é o meu reto abdominal, que se insere no meu ramo púbico superior, que se eu tenho um encurtamento do reto abdominal, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai puxar o ramo púbico superior para cima e, consequentemente, ele vai rodar esse ilíaco posteriormente. Então, toda vez que eu pego um ilíaco posterior, o que eu tenho que avaliar? Se tem mobilidade articular, beleza. E agora, eu tenho que avaliar os músculos. Quem puxa esse ilíaco para trás? Posteriores de coxa e reto abdominal. Então, eu tenho que avaliar como está a tensão desses músculos, como está o equilíbrio desses músculos e sempre avaliar simetricamente posterior de coxa daqui com posterior de coxa daqui. Poxa, Felipe, mas e se for inverso? Então, se for inverso, é a mesma coisa, tá? O mesmo pensamento. Se eu tenho um ilíaco, então, rodado anteriormente, eu tenho que pensar o seguinte, quais são os músculos que têm potencial para rodar esse ilíaco anteriormente? Aí a gente vai pensar no nosso músculo ilio-psoas. É claro que o psoas maior sai das vértebras lombares, mas ele se junta com o ilíaco, que sai da fossa ilíaca, e se insere lá no trocânter menor do fêmur. Ele é o principal responsável pela flexão de quadril. Então, se eu tenho um encurtamento do ilio-psoas, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tendência de inclinar ou de rodar o ilíaco anteriormente. E eu posso ter uma fixação anterior do meu ilíaco. Né? Eu posso encontrar esse ilíaco. Então, eu faço teste de mobilidade, mexe para frente, mexe. Mexe para trás, mexe. Mas por que ele está para frente? Ele pode estar para frente porque eu posso ter um encurtamento, uma contratura do ilio-psoas, consequentemente, esse ilio-psoas está sustentando, está fixando esse ilíaco lá na frente. Felipe, mas é sempre o ilio-psoas? Não, a gente vai ter que avaliar músculo por músculo. Pode ser o quadríceps. Por que o quadríceps? Felipe, mas o quadríceps tem que relação aqui? Espinha ilíaca anteroinferior. Da espinha ilíaca anteroinferior sai o reto femoral. Se o reto femoral estiver encurtado, o que ele vai fazer? Puxar também o ilíaco para frente. Se o sartório, que se insere na espinha ilíaca anterosuperior, estiver encurtado, também vai puxar esse ilíaco para frente. Então, a gente tem que saber que esses músculos se prendem em determinados pontos, eles podem ser músculos chaves que vão determinar uma falha posicional ou sustentar uma falha posicional. Se o meu problema é articular, eu vou tratar a articulação, ok? Tá? Meu problema articular, aqui está sem mobilidade, eu trabalho aqui a parte de recuperação de mobilidade da articulação sacroiliaca. Uma técnica de osteopatia, quiropraxia, do Mulligan, qualquer técnica, beleza. Felipe, posso liberar esse paciente? Não. Por que não? Porque, na verdade, se eu tenho uma falha posicional e a falha for da articulação,
e a posição desse ilíaco então for mais anterior, dependendo do tempo, o músculo que puxa para frente vai estar encurtado, o músculo que puxa para trás vai estar alongado. O que eu vou precisar fazer agora? Reajustar, reorganizar. Então a gente nunca trabalha só articulação, a gente trabalha articulação e músculo. Ajusto a articulação, ajusto o músculo. Ajusto o músculo, ajusto a articulação. Sempre existe uma relação entre uma coisa e outra. E outra coisa que a gente tem que lembrar também. Se eu estou mexendo no ilíaco, eu vou interferir também na biomecânica do joelho. Eu vou interferir na biomecânica da lombar. Por quê? Olha só o psoas. O psoas saiu das vértebras lombares, se juntou com o ilíaco, formou o ilho-psoas. Se eu tenho uma contratura do psoas, o que vai acontecer? Eu vou ter um ilíaco anterior, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma tendência de fazer hiperlordose lombar. Por quê? Porque esse ilíaco vai puxar essa coluna lombar para frente, acentua a curvatura da lombar e muitas vezes essa paciente nossa vai chegar com uma dor sacroilíaca associada a uma dor lombar. E aí, se você não fizer uma boa avaliação, a gente pode tratar como se fosse uma lombalgia. Ah, mas ela tem uma hiperlordose, mas qual é a causa da hiperlordose? Às vezes a causa da hiperlordose é só o psoas, né? Tensionado, puxando essa lombar para frente. E aí a gente vai ter que fazer técnicas de liberação do psoas para uma série de coisas. Beleza, Felipe, tratei os músculos aqui. O que vai acontecer? A partir do momento que eu trato aqui, eu vou interferir no joelho. Por quê? Porque, bíceps femoral, por exemplo, né, saiu da tuberosidade isquiática e foi lá para a cabeça da fíbula. A partir do momento, por exemplo, que eu encurto ele, que eu trabalho o fortalecimento dele, eu vou ter uma tendência de puxar a cabeça da fíbula posteriormente. Se eu puxo a cabeça da fíbula posteriormente, eu projeto o maléolo lateral anteriormente. Ou seja, ele vai desencadeando uma série de coisas. É como se a gente tivesse uma marionete, tivesse vários pontinhos. Então eu tenho que saber qual é a relação de todos esses pontos, que a gente chama de cadeias musculares. A gente vai ter a nossa cadeia muscular mestra posterior, cadeia muscular mestra anterior, as cadeias cruzadas. Eu tenho que saber todos esses pontos, porque eu tenho que saber que um ajuste de tornozelo altera a biomecânica do joelho, que altera a biomecânica do quadril. Um ajuste de quadril altera a biomecânica do joelho, altera a biomecânica de tornozelo, altera a biomecânica de lombar. Então, o que a gente faz? Avalia o paciente sempre como um todo. Cheguei com dor na lombar, não é só a lombar que eu vou avaliar, eu avalio lombar, avalio torácica, avalio sacroilíaca, depois vou avaliando. Correlaciono junto com a anamnese. Se esse paciente já tem histórico de entorse de tornozelo, uma entorse de tornozelo, muitas vezes é uma causa de uma disfunção sacroilíaca ou de uma dor lombar, que ela vem tempos com uma dor lombar crônica, que depois você trata o tornozelo, as coisas vão reajustando de forma ascendente e essa dor lombar vai desaparecendo. Aí você vai falar, Felipe, mas eu não tenho problema no tornozelo. Já teve. A partir do momento que você teve uma entorse de tornozelo, tem uma frouxidão e esse tornozelo está instável, significa que sua fíbula está mal posicionada, significa que você tem uma alteração, né, de posicionamento de fíbula, consequentemente uma alteração de tensão dos isquios tibiais, que consequentemente vai gerar uma alteração de posicionamento ou de fixação do ilíaco. Então mas trata, quando a gente vai tratar o paciente, eu não vou tratar o ilíaco do paciente, eu não vou tratar o sacro do paciente, eu não vou tratar o joelho do paciente, o tornozelo, eu tenho que tratar o paciente como um todo. Por isso a avaliação ela é muito mais complexa do que simplesmente uma avaliaçãozinha do ilíaco, uma avaliação. Na verdade, a gente tem que ter a somatória de todas as informações para saber o que é mais adequado para cada tipo de paciente. Partindo do princípio que a gente fez a avaliação do ilíaco, a gente vai fazer a avaliação agora dos músculos, tá bom? Que é o que a gente vai ver agora na sequência.